Sabe, às vezes a vida parece estar indo bem. Você começa a se encontrar com Deus de um jeito mais profundo, a ter mais paz, a resolver coisas dentro de você que antes pareciam bagunçadas. E é justamente nessa fase que algumas pessoas que antes estavam próximas começam a se afastar. Não é que você tenha mudado de forma negativa. É que, de repente, o seu brilho começa a incomodar quem ainda não aprendeu a lidar com a própria escuridão. Isso é algo que todos nós vamos viver em algum momento da vida, o desconforto que o favor de Deus causa nos outros. E isso é muito nítido na história de Caim e Abel. Dois irmãos, criados na mesma casa, com o mesmo pai, a mesma mãe, ouvindo as mesmas histórias sobre Deus e o paraíso perdido. Mas por algum motivo, o coração de um seguiu um caminho e o coração do outro escolheu outro. Caim era agricultor. Trabalhava com o solo, plantava, colhia. Abel era pastor, cuidava de ovelhas, vivia observando os rebanhos e principalmente vivendo no ritmo da criação. E um dia, os dois decidiram levar uma oferta a Deus. A Bíblia diz que Caim levou do fruto da terra e Abel levou as primícias. A melhor parte, a gordura do primeiro cordeiro. E é aqui que tudo começa a se desenhar. Porque o que Deus viu ali não foi apenas o que eles estavam oferecendo, mas como estavam oferecendo. O coração de Abel estava inteiro no altar. Ele queria agradar a Deus de verdade. Já Caim, talvez ele só estivesse cumprindo uma obrigação. E é assim que acontece com muita gente até hoje. Tem quem busque a Deus por amor e tem quem busque por costume. Tem quem ore para se aproximar e quem ore para se justificar. E Deus sempre vai olhar primeiro para o coração antes de olhar para a oferta. Quando Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim, algo aconteceu dentro de Caim. O semblante dele caiu. Ele ficou abatido, frustrado, talvez até humilhado. E o que poderia ter sido um momento de aprendizado se transformou numa ferida, porque, na verdade, o que Caim queria não era servir, era ser aprovado. Ele não queria só oferecer, queria reconhecimento. E quando Deus deu esse reconhecimento ao irmão, ele não conseguiu lidar. Quantas vezes isso acontece na vida real? A gente vê alguém prosperando, alguém que está colhendo os frutos do que plantou com fé, e em vez de se alegrar, o coração aperta. Não é ódio, é comparação. A comparação é a porta por onde a inveja entra sem pedir licença. E o mais curioso é que, às vezes, as pessoas que mais te invejam são as que mais te aplaudiram no começo. Elas gostavam de você enquanto você estava no mesmo nível. Mas quando Deus começou a te levantar, quando a tua vida começou a tomar forma, quando o teu brilho começou a mostrar o que está sendo gerado dentro de você, elas não conseguiram mais celebrar. É duro, mas é real. Caim amava Abel, até o dia em que o amor de Deus por Abel começou a se manifestar. Mas presta atenção, o problema não era Abel. Abel, ele só estava no altar, fazendo o que era certo, oferecendo o seu melhor, buscando agradar a Deus. E é isso que incomoda, o favor. O favor de Deus não é algo que se explica, é algo que se manifesta. E quem não entende o processo por trás do favor, só vê o resultado e pensa, por que ele e não eu? Talvez você já tenha passado por isso. Você começou a se reerguer, a prosperar, a ter paz, a reconstruir sua vida, e alguém próximo começou a te tratar diferente. Às vezes é sutil, um comentário, um olhar, um afastamento repentino, mas você sente, você percebe que algo mudou, e a primeira coisa que vem na mente é: o que foi que eu fiz? A resposta é simples: nada. Você só começou a caminhar mais perto de Deus, e quando isso acontece, o brilho da presença dele em você começa a revelar as sombras que estão em volta. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. O que o mundo chama de sorte, a Bíblia chama de graça. E o que incomoda muita gente não é o que você tem, é o que você se tornou. Deus olhou para Abel e se agradou, não porque ele fosse perfeito, mas porque ele estava presente.
Ele deu o melhor, mesmo sem saber se seria aceito. E esse é o segredo do favor. A entrega sem garantia. Abel se entregou. Caim calculou. E quando Deus respondeu à entrega de um, o outro se sentiu rejeitado. Mas olha como Deus é bom. Mesmo depois disso, ele ainda se aproxima de Caim. A Bíblia diz que Deus conversa com ele. Por que estás irado? E por que o teu semblante caiu? Como se dissesse, filho, ainda dá tempo de mudar. Se fizer o bem, também será aceito. Ou seja, Deus não tinha fechado a porta para Caim. Ele só estava esperando uma mudança de coração. Mas Caim não entendeu isso. Ele ouviu o silêncio de Deus como rejeição. E onde ele deveria ter se arrependido, ele se ressentiu. É aqui que nasce o espírito da inveja, quando o homem não entende o silêncio de Deus e começa a culpar o outro pelo que não recebeu. Mas o que Deus estava querendo ensinar para ele e para nós é que o favor não é um prêmio. Favor é consequência de um coração entregue. Caim podia ter aprendido com Abel, podia ter se inspirado, podia ter perguntado, irmão, o que você fez diferente? Mas a comparação foi mais forte que a curiosidade, e o ciúme foi mais forte que o amor. Esse é o perigo de quem vive se comparando. A pessoa para de crescer, porque em vez de olhar para Deus, olha para o outro. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? A inveja é o reflexo de um coração que perdeu a comunhão. Caim não estava distante de Deus fisicamente, mas emocionalmente. E quando alguém se distancia da presença, o sucesso do outro parece uma ofensa. Quantas vezes isso não acontece até dentro da igreja, dentro de uma família, dentro de uma amizade? Um começa a buscar mais a Deus, o outro se sente deixado para trás. Mas o favor de Deus não é exclusividade, é convite. O mesmo Deus que se agradou de Abel queria se agradar de Caim também. Mas para isso, Caim precisava fazer uma escolha: olhar para o altar ou olhar para o irmão. E ele escolheu o irmão. E toda vez que você tira o foco do altar para olhar para o outro, o coração se contamina. Por isso, se alguém já te invejou, ou se você já sentiu esse peso dentro de você, lembre-se, o problema nunca é o outro. O problema é o quanto o coração está distante do altar. Abel não era melhor que Caim, ele só estava mais perto, e é por isso que Deus se agradou dele, porque quando o coração está no altar, o céu se manifesta. E é aí que o favor desperta a inveja, não por causa do que você conquista, mas por causa do que você carrega, a presença. Você já percebeu como a inveja começa de um jeito quase invisível? Ela nunca chega gritando. Ela começa com uma comparação silenciosa, com aquele pensamento disfarçado. Por que Deus faz na vida dele e não faz na minha? E é assim que o coração começa a se contaminar, não de uma vez, mas pouco a pouco. Caim é o retrato disso. Quando Deus se agradou de Abel, ele não se levantou para matar o irmão no mesmo dia. O que aconteceu primeiro foi interno. O semblante dele caiu. A Bíblia usa essa expressão porque o rosto revela o que o coração sente. O que estava dentro de Caim começou a aparecer por fora. A frustração virou mágoa, e a mágoa virou inveja. E olha como Deus é misericordioso. Ele vê isso e tenta intervir antes que o pior aconteça. Deus chega até Caim e pergunta: por que estás irado? Por que o teu semblante caiu? Se fizeres o bem, não serás aceito. Em outras palavras, Deus estava dizendo: filho, o problema não é o seu irmão. Se você fizer o que é certo, o mesmo favor virá sobre você. Não tem diferença entre vocês dois. Mas se você não cuidar disso que está sentindo, o pecado vai te dominar. Deus avisou: o pecado está à porta. E essa é uma das frases mais sérias da Bíblia, porque ela mostra que o pecado não entra sem ser convidado. Ele bate, ele espera a porta abrir. E a chave dessa porta é o que a gente guarda dentro do coração. Caim não percebeu, mas ele estava prestes a abrir a porta da inveja. E quando ela entra, ela não vem sozinha.
Ela traz ressentimento, orgulho, comparação, julgamento. E quando tudo isso se junta, o amor vai embora. A raiz da inveja é o orgulho. Porque a pessoa invejosa não aceita ver Deus exaltando alguém antes dela. Ela até quer o bem do outro, desde que o outro não esteja melhor. O problema da inveja não é o sucesso alheio. É o sentimento de eu queria estar no lugar dele. Quantas vezes a gente vê isso hoje? Dentro das famílias, nos trabalhos, nas amizades. Uma pessoa é promovida e outra começa a se afastar. Alguém começa a viver um tempo novo e outro começa a achar que ela mudou demais. E tudo isso nasce da comparação. O coração de Caim estava cheio de comparação. Ele não conseguia olhar para o irmão e se alegrar. E essa é uma das provas mais duras de maturidade espiritual. Se alegrar com quem está sendo abençoado antes de você. É fácil amar quem sofre com a gente. Difícil é amar quem prospera antes da gente. Mas o amor verdadeiro não compete. O amor celebra. E Deus queria ensinar isso para Caim. Se Caim tivesse aprendido a celebrar o irmão, talvez a história fosse outra. Mas ele confundiu o favor de Deus com injustiça. E quando você começa a achar que Deus está sendo injusto, o inimigo ganha espaço. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E uma das mentiras mais perigosas que ele sussurra é essa: Deus tem preferências. Ele gosta mais dele do que de você. Foi essa mentira que destruiu Caim. Mas a verdade é que Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos disponíveis. O problema é que Caim queria o reconhecimento de Deus sem o arrependimento diante de Deus. Ele queria o brilho do altar sem passar pela purificação do altar. E a inveja sempre nasce assim, quando a pessoa quer a bênção do outro sem o processo que o outro viveu. A gente olha o resultado, mas não vê o preço. Olha o favor, mas não vê as feridas. A gente vê a vitória do irmão, mas não imagina as noites de oração, as lágrimas, os dias em que ele quis desistir. E quando o coração não está cheio de amor, ele começa a interpretar a vitória dos outros como uma derrota pessoal. Mas repara, Abel nunca se comparou a Caim. Ele simplesmente continuou fazendo o certo. A inveja não nasce em quem está focado em Deus. Ela nasce em quem desviou o olhar. E quando você tira o olhar de Deus para olhar para o outro, você se perde. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que o coração é o lugar onde tudo começa. As bênçãos nascem nele, mas as destruições também. Caim não guardou o coração. Ele deixou a comparação crescer. E quando Deus se calou, ele se ofendeu. O silêncio de Deus é o teste que revela quem realmente confia. Abel ofereceu o melhor, e Deus falou. Caim ofereceu o que sobrou, e Deus se calou. E em vez de melhorar a oferta, ele piorou o coração. Quantas vezes Deus se cala e a gente se magoa? A gente queria que ele falasse, que explicasse, que respondesse rápido. Mas o silêncio de Deus nunca é rejeição. Às vezes, é só o tempo que ele usa para ensinar. Mas se a pessoa não entende isso, o silêncio se transforma em ressentimento. E o ressentimento é o solo onde a inveja floresce. E aí, tudo começa a mudar. Caim já não vê mais o irmão como irmão. Ele começa a ver o irmão como ameaça. E quando o coração chega nesse ponto, a presença de Deus se torna distante, porque a presença não habita em ambiente contaminado. A inveja é perigosa porque, ao mesmo tempo em que ela destrói o outro emocionalmente, ela destrói quem a sente espiritualmente. A pessoa que inveja nunca tem paz. Ela pode conquistar o que quiser, mas sempre vai achar que alguém está melhor. Ela não vive a própria vida. Vive tentando medir a vida dos outros. Mas o que Deus queria ensinar para Caim e o que ele quer ensinar para mim e para você é que o favor não é uma corrida.
Não existe quem chega primeiro. Existe quem permanece fiel. E fidelidade não é sobre resultado, é sobre constância. Quem permanece no altar, mesmo sem resposta, cedo ou tarde, vai viver o favor. A inveja sempre tenta atacar quem tem o que ela não consegue imitar, a presença. Ela pode tentar copiar o estilo, o jeito de falar, o modo de viver, mas nunca vai reproduzir a graça que vem de Deus. Porque graça não se finge. Ou você tem porque vem do alto, ou você força porque falta dentro. Por isso, o antídoto da inveja é a gratidão. A gratidão é o jeito de dizer para Deus: eu confio no teu tempo, mesmo quando ainda não é o meu momento. A gratidão quebra o ciclo da comparação. Ela te faz enxergar que o favor do outro não é a tua perda, é o teu exemplo. E o que Deus queria era exatamente isso, que Caim olhasse para Abel e aprendesse, que ele dissesse: eu também quero oferecer o meu melhor. Mas ele preferiu se ofender, e a ofensa, quando não é tratada, vira amargura. E a amargura, quando cresce, vira ódio. E o ódio, quando domina, vira tragédia. Mas antes da tragédia, sempre existe um aviso. Deus avisou Caim. E ele também nos avisa. Toda vez que você sentir o coração pesar porque alguém foi abençoado, é Deus te dizendo: cuidado, o pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. Essa é a raiz da inveja. Quando o homem não reconhece o amor de Deus que já tem e começa a desejar o amor que Deus deu ao outro. Mas quem entende o coração de Deus sabe que o amor dele nunca é dividido. Ele é multiplicado. Deus não tem menos para mim porque tem mais para você. Ele é uma fonte que nunca seca. A inveja nasce quando a gente esquece disso, mas o amor vence quando a gente lembra. Tem uma coisa sobre o pecado que a gente precisa entender. Ele nunca chega de uma vez. Antes de acontecer por fora, ele é construído por dentro. Caim não matou Abel de repente. Ele foi alimentando o sentimento aos poucos, a mágoa, o ciúme, a frustração, até que aquilo tomou conta dele. Deus tentou impedir, tentou alertar, mas Caim já estava cego. E é isso que a inveja faz. Ela cega. A pessoa começa a enxergar o outro como o problema e não como irmão. E quando o amor deixa de ser o filtro, a mente se torna um campo perigoso. Deus disse: o pecado está à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Caim, o pecado está te rodeando, mas ele só entra se você abrir. Deus estava dizendo: você ainda tem o controle, você ainda pode escolher o bem, você ainda pode vencer isso. Mas Caim não quis ouvir. E o silêncio de quem não ouve a Deus se transforma em grito contra os outros. Ele chama o irmão: vamos ao campo. E o campo, que antes era o lugar de trabalho, se torna o cenário da tragédia. A Bíblia é direta. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Foi o primeiro assassinato da história. Mas, espiritualmente, o que aconteceu ali foi muito mais profundo do que um crime. Ali foi o dia em que o homem escolheu o ressentimento no lugar da presença. E é curioso que Caim não matou um inimigo. Ele matou um irmão, e isso revela algo muito atual. O mal, muitas vezes, não vem de longe. Ele nasce dentro de casa, dentro das relações, dentro da convivência. Quantas histórias a gente já ouviu de amizades que se romperam, famílias que se destruíram, ministérios que se dividiram, tudo por inveja, ciúme, orgulho. O mesmo espírito que entrou em Caim ainda tenta entrar em corações hoje. Ele muda de forma, mas é o mesmo veneno. Hoje, ninguém pega uma pedra para ferir o irmão, mas pega palavras, e às vezes uma palavra mata mais que uma arma. Mata a confiança, mata a imagem, mata a comunhão. A língua é o novo campo onde muita gente continua derramando sangue. E o pior é que quem sente inveja no fundo se corrói por dentro. Caim não apenas tirou a vida do irmão, ele perdeu a própria paz. Ele se tornou um homem vazio, errante, sem direção.
E tudo começou com algo pequeno, algo que ele poderia ter dominado. O pecado sempre se apresenta de forma sutil. Ele não chega dizendo, sou destruição. Ele chega dizendo, você tem razão. Ele alimenta a mágoa, justifica o ciúme, cria argumentos para sustentar o que é errado. E quando você percebe, já está longe do altar, longe da presença e perto do campo. E sabe o que é mais triste? Mesmo depois do erro, Deus ainda vai até Caim. Deus pergunta, Caim, onde está Abel, teu irmão? Não porque Deus não soubesse, ele sabia, mas porque ele queria dar a Caim a chance de confessar, de se arrepender, de voltar. Mas Caim responde com frieza, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? É impressionante como o pecado endurece o coração. Ele mata a sensibilidade. A pessoa perde o medo, perde o remorso, perde a consciência. Caim não sentiu culpa. E quando a culpa morre, é sinal de que o coração também morreu. Deus então diz, a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Essa frase é poderosa, porque mostra que para Deus o sangue fala. O que Caim tentou esconder na terra, Deus ouviu do céu. E isso é um alerta espiritual. Tudo o que é feito no oculto um dia vai clamar. O sangue de Abel gritou por justiça, e até hoje o sangue inocente continua falando diante de Deus. O sangue das vítimas, dos injustiçados, dos feridos por palavras, dos humilhados em silêncio. Mas também o sangue de quem sofre a inveja disfarçada de elogio, o julgamento escondido atrás de um estou feliz por você. A inveja é um pecado que disfarça o ódio de admiração. A pessoa elogia com os lábios, mas sente dor no coração. E se ela não tratar isso, esse sentimento cresce até se tornar um campo de morte dentro dela. Mas há um detalhe importante que pouca gente percebe nessa história. Mesmo depois de tudo, Deus ainda protege Caim. Ele coloca um sinal nele, para que ninguém o matasse. Isso mostra que a justiça de Deus sempre vem com misericórdia. Mesmo quando o homem falha, Deus não deseja a destruição. Ele deseja a restauração. Mas Caim não quis voltar. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod, que significa errante. E esse é o destino de todo coração que abre a porta para o pecado. Vive andando, mas sem direção. Vive se movendo, mas sem paz. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso que acontece com quem vive alimentando a inveja. A pessoa pode até conquistar coisas, mas nunca se sente satisfeita. Pode ter, mas não desfruta. Pode ganhar, mas não se alegra, porque o coração dela vive distante da presença. O que aconteceu com Caim foi uma sequência espiritual que continua se repetindo hoje. Primeiro vem o sentimento mal resolvido, depois a comparação, depois o silêncio de Deus que vira ressentimento e, por fim, a queda. Mas antes da queda, sempre há um aviso, e Deus continua avisando. Toda vez que você sente o coração pesar, toda vez que o rosto cai, toda vez que o outro te incomoda sem razão, é o Espírito Santo te chamando para resolver isso antes que seja tarde. É como se Deus dissesse, não deixa esse sentimento crescer. Não transforma o que é só um incômodo em um pecado. Domina isso. Volta para o altar. Me deixa te curar antes que você vá para o campo errado. O campo errado é o lugar onde o orgulho decide agir no lugar do arrependimento. É quando você prefere reagir ao invés de orar. Quando você prefere provar algo ao invés de perdoar. E é nesse momento que a pessoa troca a presença pela performance. Mas o Espírito Santo sempre tenta evitar isso. Ele fala através de pequenos alertas. Um desconforto, uma palavra, um versículo que toca fundo. Mas, se o coração estiver endurecido, a pessoa vai ignorar. E o preço disso é alto. Caim perdeu o irmão, mas, mais do que isso, perdeu o propósito. Porque o propósito de Deus era que eles construíssem juntos.
adorassem juntos, representassem o amor do Criador juntos. Mas a inveja separou o que o amor uniu. Hoje, o mesmo espírito tenta dividir famílias, ministérios, casamentos, amizades. E é por isso que essa história não é só sobre Caim e Abel. É sobre mim e sobre você. É sobre cada vez que a gente sente o desejo de provar algo que não precisa ser provado. Cada vez que o orgulho fala mais alto que a humildade. Cada vez que o silêncio de Deus gera ressentimento em vez de confiança. Mas ainda há esperança. Porque se o sangue de Abel clamava por justiça, existe um sangue que fala mais alto. E é sobre esse sangue que o próximo capítulo fala. Um sangue que não acusa, perdoa. Um sangue que não cobra, restaura. O sangue de Jesus Cristo, o amor que venceu o ódio e que ainda hoje pode curar o coração de quem deixou o pecado bater à porta. Sabe o que me impressiona na história de Caim e Abel? Mesmo depois de tudo, Deus não desiste do homem. Mesmo vendo o erro, o sangue derramado, o afastamento, Deus ainda continua revelando o seu amor. E é por isso que essa história, por mais triste que pareça, termina com esperança. Porque o amor de Deus é a única coisa que consegue vencer aquilo que o homem destruiu. A Bíblia diz em Hebreus 12:24 que existe um sangue que fala melhor do que o de Abel. Abel clamava por justiça. Jesus clama por misericórdia. O sangue de Abel dizia, olha o que me fizeram. O sangue de Jesus diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o amor transformando a sentença em salvação. Séculos se passaram entre Caim e Cristo, mas a essência da história é a mesma. Porque o que Caim não conseguiu dominar, Jesus venceu. Caim foi vencido pelo pecado. Jesus venceu o pecado. Caim matou por inveja. Jesus morreu por amor. Caim disse, não sou responsável pelo meu irmão. Jesus disse, eu dou a minha vida pelos meus irmãos. É como se Deus estivesse reescrevendo a história através do amor. Tudo o que foi perdido em Caim é restaurado em Cristo. Tudo o que a inveja destruiu é reconstruído pelo amor. E olha que forte, Jesus também foi alvo de inveja. Os líderes religiosos da época o entregaram por inveja. Pilatos sabia disso. Ele mesmo disse, eu sei que o entregaram por inveja. Ou seja, o mesmo espírito que matou Abel tentou matar Jesus. Mas a diferença é que desta vez o amor não fugiu do campo. O amor venceu no campo. Caim chamou Abel para o campo para matar. Jesus foi para o campo do Calvário para salvar. O campo que foi cenário de morte com Caim se tornou cenário de vitória com Cristo. É assim que Deus trabalha. Ele transforma o lugar da tua dor no lugar da tua redenção. E talvez esse seja o ponto mais bonito dessa história. A inveja tenta matar o propósito, mas o amor o ressuscita. A inveja tenta apagar o brilho, mas o amor reacende. A inveja tenta destruir relacionamentos, mas o amor reconstrói o que parecia impossível. E o mais lindo é que esse amor não é apenas uma ideia, é uma pessoa. Jesus é o amor em forma de gente. O amor que perdoa, que cura, que protege, que entende o coração humano e não desiste dele. Quando Caim pecou, ele se afastou da presença. Quando Jesus morreu, ele abriu o caminho de volta para a presença. O que a inveja separou, o amor aproximou. E o que o pecado rompeu, o amor restaurou. Pensa comigo, se Deus não tivesse intervindo na história de Caim, o homem teria sido condenado para sempre. Mas desde aquele momento, o plano da cruz já estava sendo preparado. A justiça de Deus nunca vem sem a misericórdia. E a misericórdia de Deus nunca vem sem o amor. Por isso, quando a gente fala que o amor vence a inveja, não é frase bonita, é fato espiritual. O amor é a arma mais poderosa do reino de Deus. Ele desarma o ódio, desarma o orgulho, desarma o ressentimento. E quando você escolhe amar, mesmo quando o outro não merece, você se torna invencível. O amor é o escudo dos justos. Não é que quem ama não é atacado, é que quem ama não é atingido.
O amor cria uma blindagem invisível ao redor de quem caminha com Deus. A inveja pode até observar, mas não consegue tocar. Pode tentar ferir, mas não consegue alcançar. Porque quem está coberto de amor está coberto pelo próprio Deus. Jesus venceu a inveja de 3 formas: com silêncio, com entrega e com perdão. Quando o invejaram, ele não revidou. Quando o feriram, ele não fugiu. E quando o crucificaram, ele perdoou. Esse é o amor que vence o mal. O amor que não reage com ódio, mas responde com compaixão. E é esse mesmo amor que Deus quer colocar em nós. Não para que a gente se torne perfeito, mas para que a gente se torne livre. Porque a inveja prende, o amor liberta. A inveja seca, o amor faz florescer. A inveja destrói por dentro, o amor restaura por fora. A verdade é que o amor é mais forte do que tudo o que tentaram contra você. Mais forte que as palavras, que a rejeição, que a indiferença. Mais forte que o olhar torto, que a injustiça, que o desprezo. O amor não ignora o que você passou, mas te ensina a olhar de outra forma. Ele cura sem precisar apagar o passado. A presença de Deus não tira a lembrança do que aconteceu, mas tira o peso do que doeu. É assim que o amor vence, não negando o que houve, mas transformando o significado. O que antes era ferida se torna testemunho. O que antes era perda se torna lição. O que antes te fez cair, agora te faz mais maduro. Talvez hoje você se identifique mais com Abel, alguém que só quis fazer o certo, mas foi ferido. Ou talvez se identifique com Caim, alguém que sente vergonha de algo que fez, de uma inveja que nunca admitiu, de uma mágoa que alimentou por muito tempo. Em qualquer dos 2 casos, há esperança, porque Jesus veio para restaurar os 2, o ferido e o feridor. O amor de Deus não escolhe lado. Ele abraça os 2. Ele cura quem foi injustiçado e também quem errou. O sangue de Jesus fala por quem foi atacado e também por quem atacou. Ele é justiça e misericórdia ao mesmo tempo. E é por isso que o Evangelho é tão lindo. Porque o que o mundo chama de fim, Deus chama de recomeço. O que o pecado usou para te afastar, Deus usa para te aproximar. O amor não apaga a história, ele redime a história. E quando você entende isso, você começa a olhar para o outro com mais graça. Você para de competir, para de comparar e começa a celebrar. Você entende que o favor de Deus na vida de alguém não diminui o favor de Deus sobre a sua. Porque o amor não divide, ele multiplica. Esse é o amor que vence a inveja, o amor que não reage, mas reflete Cristo. O amor que continua firme mesmo quando é ferido. O amor que escolhe o perdão no lugar da vingança. O amor que faz você andar com paz, mesmo quando o outro não entende. E é por isso que quando o amor vence, o inimigo perde o poder, porque ele não sabe lidar com isso. O inferno sabe lidar com gritos, com brigas, com orgulho, mas não sabe lidar com o amor. O amor desarma o inferno. E quem anda em amor, anda protegido. Jesus venceu com amor. E é esse amor que vence tudo. Vence a inveja, vence a dor, vence o medo. É o amor que dá sentido à vida. É o amor que reconstrói o que o ódio destruiu. E é o amor que te faz levantar, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Agora que a gente entendeu o que aconteceu com Caim e Abel, e como Jesus venceu tudo aquilo que começou lá atrás, vem a parte mais importante. O que fazer com isso hoje? Porque de nada adianta a gente saber a história se ela não muda a forma como a gente vive. A verdade é que todos nós, em algum momento, vamos lidar com a inveja, seja sentindo, seja sofrendo. Ou alguém vai olhar para a gente com olhos de comparação, ou a gente vai precisar lidar com a dor de ver o outro sendo abençoado antes da gente. E isso não é vergonha, é humano. A questão é o que a gente faz com esse sentimento quando ele aparece. A primeira coisa que você precisa saber é: a inveja só encontra espaço em corações vazios. Quando o coração está cheio de propósito, não sobra espaço para comparação.
Quando você entende quem você é em Deus, o sucesso do outro não é ameaça, é confirmação de que Deus continua agindo. Mas se o coração estiver ferido, se estiver carente de validação, se estiver com a fé cansada, é fácil cair na armadilha. Por isso, o primeiro passo para vencer a inveja é voltar para o altar. O altar é o lugar onde Deus cura o coração e realinha o olhar. Foi ali que Abel se manteve firme, e foi o que Caim abandonou. Quem vive no altar não tem tempo para medir a vida dos outros. Quem vive no altar está ocupado demais, cuidando da própria entrega. Talvez você tenha se afastado um pouco. Começou a viver no automático. Orava com intensidade antes, mas hoje ora por costume. Sentia prazer em buscar a presença, mas agora sente obrigação. Isso acontece com todo mundo, mas é ali que o Espírito Santo te chama de volta. É como se ele dissesse: volta para onde você me ouvia com clareza. Volta para onde teu coração se quebrantava. Porque quando o coração volta para o altar, a comparação perde força. O segundo passo para vencer a inveja é cuidar do coração todos os dias. Tem sentimento que a gente não pode deixar dormir dentro da gente. A mágoa, a raiva, o ciúme, o ressentimento, se ficarem ali guardados, criam raízes. E raízes de amargura crescem rápido. O segredo é resolver as coisas com Deus antes que elas virem uma fortaleza dentro da mente. Sabe aquele incômodo que aparece quando você vê alguém prosperar? Quando o outro é elogiado e você sente um aperto? Em vez de negar, fala com Deus sobre isso. Senhor, eu não quero sentir isso. Purifica o meu coração. Essa oração simples quebra o ciclo, porque o que o inimigo quer é o silêncio. Ele quer que você esconda o que sente. Mas quando você fala com Deus, a luz entra e o poder das trevas perde espaço. O terceiro passo é aprender a celebrar os outros. E isso não é fácil, eu sei. Principalmente quando é alguém que te feriu ou alguém que você sente que não merecia tanto quanto você. Mas o amor ensina a celebrar, mesmo sem entender. Quando você aprende a se alegrar com o favor do outro, o céu se abre sobre você também, porque o mesmo Deus que abençoou ele está olhando para você. E Deus não faz acepção de pessoas, mas ele honra os corações maduros. Tem uma passagem que eu gosto muito, em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A maioria das pessoas só sabe chorar com quem chora, mas o verdadeiro amor é aquele que também se alegra com quem vence. Celebrar o outro é sinal de que você entendeu que o favor de Deus não tem fim. O quarto passo é aprender a amar quem te inveja. Esse talvez seja o mais difícil, porque a inveja fere. Ela vem de onde você menos espera, às vezes de dentro de casa, às vezes de quem dizia te admirar. Mas é aí que o amor precisa se manifestar, porque amar quem te ama é natural, amar quem te fere é sobrenatural. E esse é o tipo de amor que protege. O amor é a melhor defesa que existe. Não porque ele impede os ataques, mas porque ele impede que os ataques te atinjam por dentro. Quando você escolhe amar, você se torna intocável espiritualmente. Jesus provou isso. A cruz foi o resultado da inveja, mas também foi o palco do amor. E quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, o amor venceu para sempre. E talvez seja isso que Deus esteja te pedindo hoje, para perdoar quem te invejou, quem te comparou, quem te julgou sem conhecer a tua história. Não para liberar a pessoa, mas para libertar o teu coração. Porque enquanto você guarda mágoa, o passado continua te segurando. Mas quando você perdoa, você volta a respirar. O quinto passo é confiar na justiça de Deus. Porque tem coisa que só Ele vê. Tem gente que te invejou em silêncio, te difamou escondido, te comparou pelas costas. Mas Deus viu tudo. E o mesmo Deus que viu o sangue de Abel clamar da terra, continua ouvindo os clamores de quem foi ferido injustamente. Só que ele não quer que você se vingue, ele quer que você descanse.
A vingança nos afasta de Deus, mas a confiança nos aproxima. Quando você entrega para Deus o que fizeram contra você, Ele transforma em testemunho. O favor que tiraram de você, Ele devolve multiplicado. O que tentaram roubar, Ele usa para te elevar. Porque o amor não apenas vence a inveja, ele transforma o mal em propósito. E é por isso que o último passo é permanecer em amor. Não é sobre sentir amor, é sobre escolher amar, mesmo quando não sente. O amor é decisão, não emoção. Você decide continuar fazendo o bem, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Decide não se vingar, não responder, não se contaminar. E essa é a maior vitória que existe. O amor é o lugar onde a inveja não sobrevive. Ela pode tentar se aproximar, mas não encontra morada, porque o amor e a inveja não cabem no mesmo coração. Um vai expulsar o outro, e quem decide viver em amor, vive protegido. No fim das contas, é disso que a vida se trata, de escolher qual voz a gente vai ouvir, a voz do ressentimento ou a voz do amor, a voz que compara ou a voz que confia, a voz que julga ou a voz que entende. E quando você escolhe o amor, você sempre vence. Então guarda isso. Não é o que as pessoas fazem contra você que determina teu destino. É como você reage. E toda vez que você escolhe o amor, você dá uma resposta que o inferno não consegue entender. A inveja nasceu no coração de Caim, mas morreu no coração de Cristo. E hoje, quando você escolhe amar, essa vitória continua viva em você. O mesmo amor que venceu lá continua vencendo aqui. No teu trabalho, na tua casa, na tua mente, no teu coração. E se essa conversa falou contigo, não guarda para você. Compartilha. Alguém precisa ouvir isso. Talvez alguém esteja lutando com um sentimento que não consegue vencer sozinho. E essa palavra pode ser a cura que o Espírito Santo quer levar até lá. Então, antes de encerrar, repete comigo. O amor me protege, o amor me guia, o amor me livra da comparação. E lembra, toda vez que o amor fala mais alto, o céu vence dentro da gente.